Bem-vindos, meu nome é Kátia, para quem não me conhece, sou pedagoga aqui no espaço, que tem por nome Academia do Reino. Sejam bem-vindos. Eu vou abordar alguns tópicos importantes para que vocês entendam melhor o processo de alfabetização. Esta aula está destinada a todos, porém, um público importante para assistir às aulas é aquele que não tem experiência ainda com a alfabetização, está confuso, se perde, ou seja, tem expectativas frustradas no término do ano com relação à alfabetização das suas crianças. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveite, entenda de uma maneira simples, objetiva, como conduzir melhor a alfabetização. Eu vou começar falando sobre consciência fonológica, esse termo que você talvez já tenha ouvido. E eu vou começar por este tópico, por essa questão aqui. E no passado? A gente sabe, né, a maioria das pessoas sabe que esse estudo de consciência fonológica, você vai entender ao longo dessa aula, ele é recente. Só que eu trouxe essa questão aqui no passado. Já que é recente, como os professores faziam? Como os professores que alfabetizavam faziam? No passado, coloquei aqui até a década de 80, as crianças tinham muita instrução direta. Se você tem mais de 30, 40 anos, você vai lembrar um pouco de como foi a sua alfabetização. Então, as crianças tinham muita instrução direta, os professores promoviam muita atividade de escuta, percepção visual, atividade de coordenação motora fina. E eu até coloquei aqui uma lembrança, eu lembro que tudo tinha rima, a gente estava sempre cantando uma musiquinha. Era para lanchar, era para pular corda, pular elástico, as crianças sempre estavam cantando, e cantando músicas que aprendiam nas escolas. Então, mesmo sem esse estudo de consciência fonológica, as coisas aconteciam, funcionavam, porque as atividades aconteciam, atividades bem direcionadas por pessoas que tinham capacidade, estavam capacitadas, tinham domínio daquilo que estavam fazendo. Então, depois de muita atividade, quando a professora apresentava as sílabas, usava o nome da sílaba, usava até músicas para poder a criança memorizar as sílabas, as crianças não tinham dúvida que uma letra, no caso aqui eu coloquei o exemplo do B mais o A, formava o som Ba. Ba. Então a sílaba fixava e as crianças caminhavam progressivamente para a leitura de palavras que elas, de acordo com as sílabas que elas já tinham aprendido. E o livro que eu estudei para poder gravar essa aula, esse livro aqui, mais a gramática. Claro, reter o que é bom do livro, porque é um livro traduzido e adaptado. Então, você precisa saber reter o que é bom, reter aquilo que vai funcionar para você. Consciência fonológica para crianças pequenas. É o título do livro. O que é isso? É um estudo que ajuda profissionais envolvidos no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja, da alfabetização. Então, até aí a gente não tem dúvida nenhuma. A consciência fonológica é ampla. Ela aborda consciência fonêmica, consciência silábica e consciência intrassilábica. Consciência fonêmica é você ajudar a criança a perceber os sons das letras. A gente sempre fala que as letras elas possuem um nome, mas também possuem um som. Então, na palavra uva, a gente vai falar assim. A gente vai ajudar a criança a perceber o som isoladamente
Então, é um processo que, através da articulação, e a criança perceber essa mudança do formato da boca, e ela vai conseguir captar melhor para poder ela conseguir ler e escrever posteriormente. Consciência silábica, a criança ela precisa perceber que as palavras são compostas por pedaços, e esses pedaços são as sílabas. Então, com as atividades, até algumas atividades propostas no livro, a criança consegue perceber essas partes que compõem cada palavra. A consciência intrassilábica também é muito importante, porque quando a gente altera uma letra, uma vogal, uma consoante, altera a palavra e altera o significado dessa palavra. Então, se a criança conseguir perceber isso, com certeza o seu sucesso na leitura vai ser muito maior. E algo muito importante que o livro coloca: a instrução direta. O livro informa que, se a criança não tem uma instrução direta para perceber isso, e ter consciência fonológica, ela cai o seu entendimento 25%. Então, isso é uma perda, né, considerável. Então, a gente precisa não só ensinar, mas estar ali para ajudar a criança a perceber. E promover atividades que vão ajudar de uma forma mais direta, organizada, clara, para que a criança não se confunda. E se ela estiver confundida, é óbvio, com você, com o professor, com quem está ali responsável por essa alfabetização, vai ficar muito mais fácil, porque você está perto de conduzir e tirá-la desse momento de confusão. Então, como eu já falei, em relação ao livro, ele é um livro traduzido e adaptado para os léxicos da língua portuguesa. Qual o benefício do livro para a alfabetização? A criança ela percebe melhor o som, a criança que percebe melhor o som, ela avança mais rápido para a escrita e para a leitura. Isso é, né, muito importante. E o público-alvo, todos que tenham crianças para alfabetizar. Todos podem ler, não só professores, mas pais, responsáveis, enfim, professores em geral podem e devem ler este livro. Eu já falei um pouco, mas é bem importante você ter em mente sobre o objetivo da consciência fonológica: é ajudar a criança a entender que aqueles sons associados às letras, sílabas, palavras e frases são precisamente os mesmos sons da fala. Isso não é fácil, é um desafio, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o desafio é fazer as crianças notarem os fonemas, porque elas costumam dirigir a atenção apenas para o significado e o enunciado como um todo. Vou trazer um exemplo aqui. Raul chutou a bola de Pedro. Vamos considerar que esse é o enunciado. Ela sabe que quem é Raul, sabe quem é Pedro, ela sabe que Raul chutou uma bola e sabe que a bola é de Pedro, né? O significado. Agora, vamos escrever isso se ela já tiver condições para isso. Não sei se vocês já viram essa forma, né, essa escrita aqui. Eu trouxe esse exemplo só para vocês entenderem qual é o desafio, como a consciência fonológica ajuda, trabalha essas atividades. Claro, para escrever assim, precisa estar em condições de escrever assim. Não é uma criança pequena, uma criança que já, pelo menos, já identifica o alfabeto, o som, enfim. Ela trabalhou menos certos elementos da consciência fonológica, no caso aqui, de aglutinação. Mas eu trouxe só para você entender que, quando eu não organizo, não ajudo a criança a organizar, é assim que ela entende, da mesma forma que ela ouve. Por mais que ela
saiba o significado do enunciado, ela não consegue organizar isso sozinha. Ela não consegue organizar sozinha, sem uma instrução direta, sem atividades que vão trabalhar isso, vão ajudá-la a não cometer erros como esse. Ou, se ela estiver já cometendo, se for conduzida, né, instruída da maneira certa e direta, ela vai com certeza melhorar a escrita e vai escrever da forma correta. É normal essa confusão? Claro. Inclusive, eu gostaria de trazer uma informação aqui sobre o estudo, né? O estudo, ele ajuda a organizar nossa mente. Então, o estado de confusão, ele é até normal, mas a gente evita, tem como a gente evitar, e a consciência em relação à alfabetização ajuda, consciência fonológica ajuda. Então, a gente consegue fazer com que a criança consiga se organizar e transformar essa fala, esses sons da fala, na escrita e em leitura. Nesse slide trouxe exemplos, né, de conteúdo para atividades, para desenvolver, trabalhar com consciência fonológica. Jogos de escuta, rimas, contação de história, trabalhar a consciência de palavras e frases. No livro você tem alguns exemplos disso. Consciência silábica, consciência fonêmica, literação, fonemas e o princípio alfabético. A criança vai perceber e vai começar a relacionar letra, som, nome, enfim, são atividades, conteúdos que direcionam, e você precisa aprender sobre cada um separadamente. Não é proposta destas aulas eu trazer as atividades, né, e demonstrar, mas é algo que eu posso acrescentar. Através da leitura em voz alta, de escolha de textos rimados adequados. Eu sempre cito como exemplo o livro da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, que é um livro que é próprio para a alfabetização, é direcionado para isso. Então, trabalha através da leitura em voz alta, desperta na criança o que ela precisa para essa exposição da língua portuguesa, que é a língua que ela está sendo alfabetizada, acontecer. Então, mesmo que você não saiba nada, faça leitura em voz alta. Cante. As musiquinhas, elas são excelentes. O sapo não lava o pé, isso não é à toa. Isso faz com que a criança ela fixe a fonema da letra E. Rimas, né? Uma musiquinha, obviamente, rimada. Então, é muito importante que você exponha a criança a língua portuguesa com aquilo que ela tem de melhor. Interessante vocês entenderem isso aqui também, ó. Fonemas e fone. O fonema, ele é o quê? Uma abstração, não se realiza porque não é pronunciado. Ele está na nossa mente, na mente dos falantes. E o fone, que é concreto, é o que a gente pronuncia quando a gente fala. Só que a gente usa mais a expressão fonema, mais o termo fonema. Porém, na verdade, o que é concreto é o fone. O que a gente ouve e fala é o fone. Isso na língua portuguesa, claro. E eu fiz um resumo para que a gente entenda. Na estrutura da língua, né, há estudos. A gente não segue conceitos, e isso não é individual, cada um. A gente segue uma regra, né, e a gente tem, com base no que o estudo que eu separei aqui, né, na ordem, né, fonologia, fonética e fônica. Então, a fonologia, ela estuda por que o som é produzido. Por que esse som é produzido assim?
que a gente fala assim? Por que tem que ser lido assim? Então, fonologia, fonética, como produzir o som. Então, um processo mais que envolve mais a questão articulatória. E a fônica, que é a representação do som pelo símbolo. Se você observar alguns não, as gramáticas, elas possuem o símbolo que se chama, né, transcrição fonética, que segue a regra do alfabeto internacional de fonética. Só para acrescentar essa aula, para você entender que isso é importante para a alfabetização. Então, é essencial você estudar aí, né? Cada um sabe o que precisa, mas é interessante a gente ter pelo menos uma noção. Talvez não, a gente não vai se aprofundar, mas ter noção do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, por que está fazendo assim, por que tem que ser corrigido dessa forma. É importante a gente ter noção. E isso vai fazer com que a gente tenha mais domínio, mais segurança, consiga apresentar para a criança a segurança que ela precisa para ler e escrever.